pessoal, hoje nós vamos falar sobre a divisão, que é uma nova operação no conjunto dos números naturais. Bom, dividir pode ser visto como repartir, distribuir, ok? Vejamos alguns exemplos. Como repartir 96 cartazes igualmente entre 8 lojas? Suponha que você está fazendo uma divulgação ou uma campanha e você tem 96 cartazes. E você quer ir em 8 lojas para distribuir esses cartazes. Como você pode repartir igualmente esses 96 cartazes entre essas 8 lojas? Tá? Então esse é um problema típico que é resolvido facilmente utilizando a operação de divisão. Okay? Então você vai dividir a quantidade que você tem, 96 cartazes, entre essas 8 lojas. Tá? Vamos ver como que a gente faz isso. A gente pega o 96, né? Aqui eu já fiz a conta, né? Mas eu vou explicar para vocês. Depois a gente vai fazer um exemplo junto para vermos como efetua na prática a resolução, tá bom? Então vamos lá. Novamente a gente tem os nomes, tá bom? Aquilo que eu vou dividir, no caso a quantidade de cartazes aqui, a gente chama de dividendo, tá bom? É um nome, é essa quantidade que eu vou dividir. Tá? Eu chamo de dividendo. A quantidade de lojas, no caso aqui, será o meu divisor. Ou seja, eu vou dividir entre essas 8 lojas. Então, esse número é chamado de divisor. Okay? O resultado da divisão, tá? Ou seja, a quantidade de cartazes que cada loja vai receber, a gente chama de quociente. Tá? E nessa divisão, né, dependendo, você não consegue dividir igualmente, né? Pode acontecer, né, de sobrar um resto, tudo bem? Então, essa quantidade que sobra, a gente chama de resto. Tá? Intuitivo, né? Mas é isso mesmo, beleza? Então vamos lá. Como que eu faço a divisão de 96 por 8? A gente começa de uma maneira interessante. A gente viu que adição, subtração e multiplicação a gente trabalha da direita para a esquerda, não é? Só que a divisão é da esquerda para a direita, tá? A gente começa da esquerda. Então vamos lá, na divisão. 96 dividido por 8, o que eu faço? Eu vou pegar o 9, tá? Da esquerda aqui, ó. Então daqui para lá. Então 9. O 9 eu consigo dividir por 8? Consigo, não consigo? Dá 1 para cada. Né? Pensa que você tem 9 balas e vai dividir para 8 pessoas. Então você vai dar uma balinha para cada pessoa e vai sobrar 1. Né? Então vamos lá. Cada pessoa ganhou uma bala. Tá? E agora? Beleza, eu tenho 1 aqui. Né? Então, o resultado aqui, o quociente, eu também coloco da esquerda para a direita. Tá? Então vamos lá. 1 vezes 8, 8, não é? Eu venho aqui e faço a subtração desse 8. Lembra que na multiplicação a gente multiplicava e depois somava os resultados? Aqui na divisão não, a gente faz da esquerda para a direita e subtrai os resultados. Tá? Então vamos lá, devagarzinho. 1 vezes 8, 8. Né? Então eu faço esse 9, que eu dividi por 8, eu faço a subtração. 9 menos 8, 1. Né? Agora, então esse 1 eu consigo dividir por 8? Não. Tá? Então eu pego esse 6 aqui agora, eu abaixo esse 6. Então agora eu tenho um número 16. 16 dividido por 8, eu consigo dividir? Consigo, não é? Bom, e 16 dividido por 8 dá 2. Né? Então 2 vezes 8, 16. Então eu faço 16 menos 16, sobrou 0. Tá? Ou seja, desses 96 cartazes, você consegue fazer a divisão exata em 8 lojas, né? Então cada loja vai receber 12 cartazes. Tudo bem? Nesse caso aqui, o resto foi 0. Você conseguiu dividir ou repartir igualmente. Tá? Então, nesse caso, quando a gente tem o resto 0, a gente chama essa divisão de divisão exata, né? Porque você conseguiu, né, repartir de uma maneira exata. Né? Não sobrou o resto. Beleza? Agora, como que eu verifico se está certo? Né? Fez a continha, beleza, achou o resultado, mas eu quero verificar que está certo. Eu faço a multiplicação. Eu pego o quociente e multiplico pelo divisor. E tenho que encontrar o dividendo. Bom? Nesse caso aqui, como o resto é 0, basta eu fazer essa continha de multiplicação que eu encontro direto o resultado. Olha só.
8 vezes 2, 16. Vai 1. 8 vezes 1, 8. Com 1, 9. 96, olha lá. Eu encontrei certinho o meu dividendo. Tudo bem, gente? Então essa é uma maneira de você fazer a verificação quando você tem a divisão exata. Tá? Então você dividiu 96 por 8. Deu 12. Como que você verifica? Você pega 12 vezes 8, dá 96. Então o que acontece aí? A divisão e a multiplicação, elas são o quê? Inversas, né? Uma da outra. Uma operação inversa da outra. Você dividiu, 96 por 8 deu 12. Se você multiplicou, deu 96, ou seja, você volta. Né? Agora, um próximo exemplo. Como eu vou conseguir alocar 84 ovos, né, em caixas com capacidade de 1 dúzia? Né, pensa que você está numa granja, por exemplo, e lá, né, num certo dia, né, as galinhas produziram 84 ovos. Né, como que você vai distribuir isso em caixas com capacidade de 1 dúzia? Né, ou seja, quantos grupos de 12 unidades cabe, né, no grupo grandão de 84 unidades? É isso que ele quer saber. Ou seja, você tem que fazer o quê? Distribuir esses ovos em caixinhas de 12 unidades cada uma, né, de 1 dúzia. Tá bom? Então vamos fazer a continha. Eu vou então dividir 84 dividido por 12. Tudo bem? É assim que eu começo. Então o meu dividendo, aqui nesse caso, é o 84, é aquilo que eu vou dividir. O meu divisor é o 12. E o quociente, o resto, né, caso exista, a gente vai encontrar depois de efetuar a continha. Tá bom? Então vamos lá. 8. Aqui, ó, voltando aqui rapidinho. Ó. Aqui eu consegui dividir o 9 por 8. Né? 9 por 8 deu 1. Agora aqui, ó, eu consigo dividir o 8 por 12? Não dá, né? Tá? Então eu preciso de fazer o quê? Ao invés de trabalhar com 8, eu vou trabalhar com o 84. Né? E 84 dividido por 12, quanto é? Né? Bom, direto assim é um pouquinho complicado, né? Mas se você pensar de 12 em 12, você consegue. Veja, você tem 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84. Opa, cheguei, viu? De 12 em 12 eu encontrei o quê? 7. Né? Então, 84 dividido por 12 deu 7. E agora? Eu faço, né? De novo. 7 vezes 2, 14. Vai 1. 7 vezes 1, 7, com 1, 8. Ou seja, 84 menos 84 deu 0. Novamente, nós temos uma divisão exata, porque o resto foi 0. E o nosso quociente aqui é o número 7. Tá? Então, dividendo 84, divisor 12, quociente 7, resto 0. Divisão exata. Vamos verificar se está certo? Se eu fiz a continha certa? O que eu tenho que fazer? Mesma coisa de antes, ó, multiplico o quociente pelo divisor e eu tenho que encontrar o dividendo. Né? Vamos lá. Então eu vou fazer 12 vezes 7, que é a mesma coisa de 7 vezes 12, lembra? Né? Da propriedade comutativa. Muito bem. Então vamos lá. 12 vezes 7. 7 vezes 2, 14, vai 1. 7 vezes 1, 7, com 1, 8. Ou seja, eu multipliquei o quociente pelo divisor e encontrei o dividendo. Tá bom? Então, a nossa continha está certa. Né? Então, você tem quantas caixas de ovos? 7 caixas. Tá bom? Então, você tem 84 ovos na granja. Você divide em caixas com capacidade de 12 unidades. Quantas caixas você vai precisar? 7 caixas. Ok? Beleza. Vejamos mais um exemplo agora. Ó. Quantos arranjos de 12 flores são possíveis de serem formados com 195 flores? Tá? Então você tem 195 flores, né? E você quer fazer um arranjo, né? Um buquê que seja, com 12 flores. Quantos você consegue fazer? Tá claro? Então você tem que fazer o quê? Dividir novamente. Né? Você vai dividir o quê agora? 195 dividido por 12. Tá? Então o nosso dividendo, no caso, é 195. O divisor é 12. E agora a gente vai fazer a continha para a gente conseguir determinar o quociente
e o resto, para a gente ver se também a divisão é exata ou não. Tá? Então vamos lá, ó, devagarzinho. 1 eu consigo dividir por 12? Não, não dá. Não é? Então o que eu faço? Ao invés de mexer com 1, eu pego o próximo, 19. 19 eu consigo dividir por 12? Consigo. Não é? Se eu tenho 19, eu consigo dividir para 12. Né? Vai dar quantos para cada? 1. Né? Então, 1 vezes 12, 12. Então eu coloco 19 menos 12. Tudo bem? Eu faço esse vezes esse e subtraio aqui. A mesma coisa que a gente estava fazendo anteriormente. Então agora eu faço, né? 9 menos 2, 7. 1 menos 1, 0. Tá? E agora, o 7. 7 eu consigo dividir para 12? Não. Né? Então o que eu faço? Eu ainda tenho 5 aqui ainda. Né? Eu abaixo esse 5, eu coloco ele aqui embaixo. Agora eu continuo. 75 eu consigo dividir por 12? Consigo. Né? E como a gente fez aqui antes, né, vocês viram que 7 vezes 12 deu 84. Mas se eu pegar 6 vezes 12, dá 72. Né? Então está abaixo aqui, então dá certo. Vamos lá. 6. 6 vezes 2, 12. Vai 1. 6 vezes 1, 6, mais 1, 7. Então eu faço a subtração. Tudo bem? Multiplico aqui e subtraio aqui. Agora, 5 menos 2, 3. 7 menos 7, 0. Eu tenho 3. 3 eu consigo dividir para 12? Não. Eu tenho mais números aqui depois do 5 para eu poder baixar? Também não. Então, acabou a divisão. Tá? Então você tinha 195 flores. Você conseguiu fazer 16 buquês ou arranjos de 12 unidades cada uma e sobraram para você ainda, ó, 3 flores. Tá? Então essa divisão não é exata, ok? Você conseguiu fazer a divisão, mas você encontrou um resto, né? Ou seja, você ficou com uma quantidade restante, ok? Você dividiu, só que não foi exatamente, né? Você dividiu, cada um recebeu a sua parte, que no caso aqui foram 16, né? Você conseguiu confeccionar 16 arranjos, só que você ficou com um resto ainda de 3 unidades. Tá? E como que eu faço a verificação, se está certo? Vamos aqui no cantinho. Ó. Eu pego, mesma coisa de antes, eu vou multiplicar o quociente pelo divisor. Tá? Então vamos fazer 16 vezes 12. Vamos ver quanto que dá essa continha. 2 vezes 6, 12, vai 1. 2 vezes 1, 2 mais 1, 3. 1 vezes 6, 6. 1 vezes 1, 1. Né? Agora eu somo. Vamos lembrar, né? Como é que faz a multiplicação. Né? 2 mais nada, 2. 3 mais 6, 9. 0 mais 1, 1. 192, gente. Essa é a verificação. Não é? Então eu multipliquei o quociente pelo divisor. Eu achei o dividendo? Não, né? Eu achei 192. Mas quando que é o dividendo? 195. E agora? Será que está errada a conta? O que vocês acham? Não está não, né, gente? Ó, por quê? Olha, aqui é 192, né? Se eu multiplicar esse vezes esse, eu encontro 192. Mas para eu chegar em 195, eu preciso de quanto? De 3, né? Quanto que foi o nosso resto? 3. Viu? Então o que eu tenho que fazer aqui na verificação? Eu tenho que somar com o resto, com mais 3, tá? Então dá 195. Tudo bem, gente? Então veja, quando a divisão é exata, basta você multiplicar o quociente pelo divisor. Você vai encontrar direto o dividendo, ok? Que foi o que aconteceu aqui e aqui, ó. 7 vezes 12, 84. Você encontrou direto, o resto é 0. Mas aqui, quando você tem uma divisão que não é exata, o que você faz? Você, mesma coisa, multiplica o quociente pelo divisor, só que você tem que somar o resto. Né? E aí você encontra o dividendo. Então, ou seja, a nossa continha está certa, ok? E essa, gente, é chamada relação fundamental da divisão, ok? E aqui, gente, uma observação que a gente consegue fazer aqui ainda, utilizando esse exemplo, é a seguinte, olha, aqui a gente parou no 3, não foi? Por que a gente parou aqui? Porque quando eu estava explicando para vocês, eu falei que você viu que o 3 a gente não conseguia dividir por 12,
e também eu não tinha mais nenhum número para baixar, né? Para baixar e colocar aqui, né? Então, a gente parou aqui no 3. Né? A gente para de fazer conta quando a gente chega nessa situação. Ok? A gente está trabalhando no conjunto dos números naturais. Tudo bem? Então, gente, quando você está fazendo uma divisão no conjunto dos números naturais, esse resto que você encontra aqui, ele sempre é menor do que o divisor. Tá? Se ele for igual ao divisor, você ainda consegue dividir. Né? Mas ele sempre é menor. Ou seja, o resto aqui dessa divisão, ele varia de 0 até 11 no caso. Tá? Porque se ele fosse 12, você iria conseguir dividir novamente. Tudo bem? Então, sempre o resto, no caso aqui da divisão no conjunto dos números naturais, o resto é sempre menor do que o divisor. Tudo bem? Bom, pessoal, dando continuidade à nossa discussão sobre a operação de divisão no conjunto dos números naturais, nesse último quadro, eu vou começar falando sobre uma importante observação. Suponha que você tenha 7 moedinhas, por exemplo, e você vai dividir para 0 pessoas. 0 pessoas? Estranho, não é? É a mesma coisa que escrever 7 dividido por 0. Você está efetuando divisão? Não, não é? Bom, não faz sentido dividir por 0, né? Se a gente pensar nesse problema prático. E matematicamente também não faz sentido, né? Porque, por exemplo, se eu quero dividir 7 por 0, né? Se eu colocar algum número aqui, lembra que aqui nós temos o dividendo, o divisor, o quociente, né? Se eu colocar algum número aqui no quociente, sei lá, 5, quanto que é 5 vezes 0? Como que eu vou chegar no 7? Não dá, né? É impossível. Então, pensando num problema prático e também matematicamente, a gente vê que não dá para dividir por 0. Né? É impossível uma divisão por 0. Tá? Então, não é possível, ou melhor, é impossível efetuar divisão por 0. Tudo bem, gente? Isso tem que ficar claro para vocês. Vocês nunca podem dividir por 0. Tá? Não é possível. Mas e se for ao contrário? Né? Suponha que eu não tenho nada, né, nenhum centavo, e venham 7 pessoas me pedir alguma coisa. Eu consigo distribuir alguma coisa, ajudar essas pessoas? Impossível também, né? Porque eu não tenho nada, tá certo? Ou seja, quanto que eu vou dar para cada um? Nada, né? 0. Né? E aqui, matematicamente, também a gente encontra o mesmo valor. Por quê? Se eu quero dividir 0 por 7, dá 0. Né? 0 vezes 7, 0. 0 menos 0 é 0. Tá? Então, aqui sim é possível. Tá? Veja essa diferença. Aqui você não consegue, mas aqui sim, você consegue, né? Ou seja, é 0 para cada um. Pronto. Tá bom? Então, para a gente finalizar a nossa aula, eu vou começar falando de uma aplicação interessante. Eu já trouxe para vocês um probleminha bem parecido com esse aqui. Tá? Eu gosto desses problemas porque, num certo sentido, eles são até divertidos. Né? Vocês podem encarar esses probleminhas como sendo desafios. Né? Eu sugiro que vocês brinquem com seus colegas e façam probleminhas análogos assim, até mesmo para vocês praticarem um pouco do que a gente está estudando. Olha só, suponha que eu pense em um número. Tá? Vocês vão descobrir o número que eu estou pensando. Olha só que interessante. Eu pensei em um número e eu vou multiplicar esse número por 20. Tá? Então eu pensei em um número, eu chamo ele de interrogação. É o que a gente quer descobrir, ok? Eu vou multiplicar esse número por 20. Então eu pego a interrogação e multiplico por 20. Eu vou encontrar um outro número, que eu chamei de estrela. Tá? Um outro número aqui. Agora, eu multiplico esse número por 20. Tá? Encontro a estrela e em seguida eu pego esse resultado, ou seja, estrela, e vou dividir por 25. E depois que eu faço essa divisão, eu encontro 40. Viu? Entendeu? Penso no número, multiplico esse número por 20, encontro o outro. Eu pego esse resultado, divido por 25 e eu encontro 40. Aí eu pergunto para vocês, qual é esse número aqui que eu pensei? Ah? Difícil? Não é não, gente. É só vocês lembrarem aquela propriedade que eu comentei com vocês anteriormente. Né? A relação fundamental da divisão.
Né? Então, veja, eu tenho 40. Eu consigo recuperar os números anteriores trabalhando de maneira conveniente. Tá? Mas essa maneira conveniente, ela está implícita nesse contexto. Né? E ela é dada por aquela relação fundamental da divisão que eu comentei. Lembra como quando nós dividimos? Eu dividi um número por outro, como que eu faço a verificação? Se a minha continha está certa. Eu faço a multiplicação, lembra? Quando a divisão é exata. Lembra disso? Pois bem, a gente usa a mesma ideia aqui. Ó. Olha só, se eu tenho 40, eu consigo descobrir quem é esse número aqui, que eu represento por estrela? Consigo, não consigo? O que eu tenho que fazer? Veja, se de estrela eu divido esse número para cá, eu encontro 40, então, se eu quero ir daqui para lá, o que eu tenho que fazer? Multiplico por 25, concorda? Porque se eu tenho esse número, eu divido por 25, eu encontro 40. Se eu pego 40 e multiplico por 25, eu encontro esse número aqui. Né? Lembra daquela verificação que a gente fazia? É a mesma coisa aqui, gente. Você faz de trás para frente. Né? A chave, né, para resolver esse probleminha é pensar de trás para frente e utilizando, né, aquela, no certo sentido, somente aquela verificação que a gente viu. Né? A ideia envolvida ali. Tá? Então veja, ó, vamos recuperar esse número então aqui, estrela. Vamos fazer 40 vezes 25. Vou fazer aqui no cantinho. Ó. 40 vezes 25. Tá bom? Então veja. Novamente, né? 5 vezes 0, 0. 5 vezes 4, 20. Ok? Agora eu vou trabalhar com 2. Então eu vou colocar o número a partir daqui. Ó, né? 2 vezes 0, 0. 2 vezes 4, 8. E vou somar. 0, 0, 2 mais 8, 10. Olha só que legal, 1000. Então esse número aqui é 1000. Veja, se eu divido 1000 por 25, eu encontro quanto? 40. Façam aí como exercício para vocês verificarem. Tá? Então esse número aqui, ó, é igual a 1000. Vou colocar aqui embaixo. 1, 2, 3 zeros. Tá bom? Beleza, eu tenho esse número. Agora, mas eu quero esse número? Não, eu estou procurando o número original. Em qual número eu pensei no início do problema? Ou seja, eu tenho que buscar uma interrogação ainda. Beleza, então eu estou aqui, eu já descobri esse camarada aqui. Então, eu tenho que ir agora da onde? Daqui para cá. Tá certo? Veja, então, se eu tenho um número original, que eu chamei de interrogação, eu multipliquei por 20, eu encontro estrela. Mas como que eu volto? Se aqui eu multiplico por 20, quando eu volto eu faço o quê? Isso mesmo, eu divido por 20. Ok? Então eu tenho que fazer 1000 dividido por quanto? Por 20. Aí sim eu encontro esse número aqui. Vamos fazer aqui no cantinho, ó. 1000 dividido por 20. Tá? 1 eu consigo dividir por 20? Não. 10 eu consigo? Não. 100 eu consigo? Consigo, né? 100 dividido por 20 dá 5. 5 vezes nada? Nada. 5 vezes 2, 10. Divisão é exata, né? 100 menos 100 dá 0. Mas eu ainda tenho esse 0 aqui, ó. Eu posso abaixar ele, 0 dividido por 20 dá 0. É a mesma coisa daqui, ó. 0 vezes 20, 0. Menos 0 dá 0. Ok? Então, veja, o número original aqui, ó, é 50. Tá? Eu vou até circular ele aqui, ó. A gente já tem a nossa resposta. Então, veja, eu penso no número 50, multiplico por 20, eu encontro 1000. Né? 50 vezes 20 é 1000. Divido por 25, eu encontro 40. Viu que legal? Então, façam probleminhas assim, brinquem com seus colegas, que é bem divertido. Né? Você consegue trabalhar, né? Exercita o raciocínio, tá certo? E também pratica, né, as operações de multiplicação e divisão. Beleza? Agora aqui, ó, uma segunda aplicação, tá? Da operação de divisão envolvendo números naturais. Essa aplicação ela é importante porque eu vou explicar daqui a pouco, ela aparece em alguns contextos um pouquinho mais avançados. Tá? Mas vamos entender o problema aqui inicialmente. Suponha que em um determinado restaurante existam 6 garçons. Ok? Então, num restaurante você tem 6 garçons. E esse restaurante tem a seguinte política. Eles fazem o seguinte, olha, no fim do dia, tá? Cada um dos dias, as gorjetas que são recebidas,
né, ao longo do dia, né, o garçom vai atender uma mesa, ele recebe uma gorjeta. Tá? E o que acontece com essas gorjetas? Essas gorjetas são divididas igualmente, tá? Isso é importante, entre os 6 garçons. Tá bom? Então, todos os 6 garçons trabalham durante o dia, né, ou à noite, né, dependendo do horário de funcionamento do restaurante. E no fim do expediente, tá certo? Cada garçom recebe a sua parte. Tá? Essas gorjetas são distribuídas igualmente entre os 6 garçons. Tudo bem com o contexto? Ótimo. Então, vejamos a seguinte situação. Olha, entendido o contexto, em um determinado dia, foram recebidas as seguintes quantias em reais. O garçom André, por exemplo, recebeu R$80 de gorjeta durante todo o expediente do restaurante, né? Todo o horário de funcionamento do restaurante. O garçom Bruno recebeu R$50, o garçom Carlos recebeu 40, o Daniel recebeu 90, o Eduardo recebeu 100 e o Flávio recebeu 60. Ok? Então, em um dia, esses garçons trabalharam e cada um deles recebeu essas quantias aí, em reais. Ok? Aí vem a pergunta, quanto recebeu cada garçom no fim do dia? Parece difícil? Não. Né? Se você pensar um pouquinho, você consegue resolver facilmente. A gente tem que observar o seguinte, o contexto do nosso problema. As gorjetas são divididas no fim do dia igualmente entre os garçons. Vocês vejam aqui, ó, que esses números são distintos, concorda? Muito bem. Então, como que eu vou fazer para dividir isso igualmente entre os garçons? Bom, a gente pode pensar na seguinte situação. Veja, você lá no restaurante, né, receberam essas quantias aqui ao longo do dia. Então, no fim do dia, o que tem que fazer? Você tem que pegar essas quantidades e somar, concorda? Para depois você fazer o quê? A divisão igualmente. Né? Você vai dividir igualmente entre esses 6 garçons. Então é isso que a gente faz aqui. Eu vou inicialmente somar esses valores ou essas quantias. Tá? Então vamos lá, 80 mais 50. Lembra que é unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena. E centena embaixo de centena. Né? E se tiver mais, continua. No caso aqui, a gente tem até 100. Né? Então eu tenho 80 mais 50 mais 40 mais 90 mais 100. Né? Lembra que a gente coloca assim, mais 60. Ok? Nós temos quantos números aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 garçons, né? Cada um recebeu a sua quantidade em dinheiro. Então vamos lá. 0 mais 0, 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 0. Ok? Vamos somar as dezenas agora. 8 mais 5, 13. 13 mais 4, 17. 17 mais 9, 26. 26 mais 0, 26. 26 mais 6, 32. Sobe quanto lá para cima? 3, né? Nós temos 32 dezenas, certo? Então, você joga 3 centenas para o outro lado, né? 3 mais 1, 4. Ou seja, o que significa esse número aqui, 420? Esse é o valor que foi recebido em gorjetas, né, no fim do dia. Okay? Só que esse valor aqui, ó, de acordo com as normas, né, do estabelecimento comercial, essa quantia ela deve ser dividida igualmente entre os garçons. Tá? Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que dividir R$420 por 6, né? Porque são 6 garçons, concorda? Então vamos lá. 4 eu consigo dividir por 6? Não. 42 eu consigo? Consigo. Dá 7. 7 vezes 6, ou 6 vezes 7, é igual a 42. Então 42 menos 42 dá 0, mas eu ainda tenho esse 0 aqui, ó, não esquece dele não. Então abaixo ele aqui. 0 dividido por 6 dá 0, mesma coisa aqui. Né? Então 0 vezes 6 dá 0, menos 0 igual a 0. Ou seja, cada garçom recebeu R$70. Tudo bem?
Atividade para vocês, escrevam a resposta. Cada garçom recebeu R$70 no fim desse dia, ok? Bom, pessoal, esse problema pertence a uma área interessante da matemática, que é a área da estatística. E ele envolve um conceito que a gente chama de média aritmética. Tá bom? Você tem uma quantidade de números, ok? E você quer ver a chamada média aritmética desses números. Tá? Ou seja, você essencialmente tem que somar esses números e dividir pela quantidade de números que a gente tem aqui, ó. São 6. É exatamente isso que a gente fez. Tá bom? Então, e isso cai muito em provas de vestibular, de concursos. Tá? Você tem um conjunto de dados, ou de números aqui, né, e pergunta qual a média aritmética desses números. Né? Você tem que fazer exatamente isso. Soma essas quantidades e divide pela quantidade de números que aparecem no seu problema. Tá bom? Então, sempre quando vocês verem um problema assim, né, vocês estão trabalhando com a média aritmética, que lida basicamente com adição de números naturais e divisão, né, no caso aqui, tá, envolvendo números naturais. Mas isso pode ser ampliado também para outros conjuntos numéricos. Tudo bem, pessoal? Bom, então por hoje é isso. Tá? Pratiquem bastante, né? Eu sempre falo isso e realmente vocês têm que praticar, efetuem divisões. Lembrem que aqui é importante, né, você saber aplicar a relação fundamental da divisão. É importante você saber essa observação. Você nunca pode dividir por zero, mas zero você consegue dividir por qualquer número. O resultado dá zero. Tá certo? E é interessante você saber trabalhar com aplicações que envolvem esses conceitos de divisão. Obrigado, bons estudos, até a próxima aula.